Olá, muito boa tarde para você. Tá começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando para você. A gente vai falar do Outubro Rosa, especialistas chamando a atenção para o câncer de mama e outros 3 tipos da doença. Você também vai ver o que fazer nesse tempo de calorão, como se hidratar, hein? E a importância disso, tá? E o estado liderando o ranking nacional de infrações de motociclistas que pilotam sem habilitação. Você vai conferir também uma arte chamada grafite e que tem dado assim uma vida gigantesca a muitos espaços aqui na capital. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Revista Maranhão, que já está no ar. Começando o nosso Revista Maranhão, graças a Deus, mais uma semana começando também. Que seja abençoada, que seja protegida, que seja calma, que seja feliz e, claro, com passos de positividade, porque é o que a gente precisa, tá bom? Aquela fé e aquele otimismo também para essa semana. E por falar em semana começando, tem o nosso mês de outubro também começando, hein? Depois desse processo todo de eleições, que eu espero que você tenha aí se organizado da melhor forma possível, tenha feito seu dever de casa. Agora é tempo da gente prestar atenção numa outra situação, tá? Alerta aqui geral para a mulherada. Isso porque a gente sabe que o mês de outubro é o mês que a gente chama a atenção para o câncer de mama, né? A principal morte, inclusive, é causadora aí em razão das mulheres. Mas é importante também entender que além do câncer de mama, tem outros 4 tipos da doença que também afetam as mulheres e que pode levar à morte, tá? São eles o cólon, reto, pulmão e ainda o colo do útero. Foi um intervalo de 7 meses entre uma mamografia, inclusive com resultado normal, e um autoexame, que Caliana descobriu que estava com câncer de mama. Todo dia quando eu vou tomar banho, eu sempre me hidrato depois que eu termino de tomar banho. E quando eu levantei o braço, que eu fui hidratar a mama, eu senti que tinha alguma coisa dura, errada. Olhei no outro seio, não tinha. Aí eu falei, não, isso aqui não está normal, porque ele não estava aqui há um mês atrás. Então, marquei um ginecologista. Ao chegar lá, ele olhou, disse que não era normal, me pediu uma ultrassom, fiz no mesmo dia. Ele descobriu que era um nódulo para biópsia, porque era duro, não era um nódulo normal, que geralmente dá nas mamas. Encaminhou para a mastologista e ela fez a biópsia. Aí pediram vários outros exames até chegar um diagnóstico que era um carcinoma oculto de mama, com metástase para axila. O tratamento não foi fácil, foram várias etapas superadas. Cai o cabelo, cai as unhas, para a menstruação, tudo isso. Tem gente que dá ânsia de vômito, graças a Deus eu nunca senti vômito, mas eu dei alergia, dei febre. E é uma sensação muito ruim quando você toma quimioterapia. Não é fácil você todo dia, toda semana você levar a furada. Durante todo esse processo, ela contou com a companhia de uma amiga que presta serviço voluntário no Hospital Aldenora Belo, referência no tratamento do câncer em São Luís. Além das medicações, esse cuidado de amigos e família é terapêutico e significativo para o caminho da cura. É de grande importância o paciente saber que naquele momento que ele não está sozinho. O apoio da família, o apoio dos profissionais, a confiança do médico, isso aí faz com que o paciente ele tenha muita fé e esperança na cura, né? E quando a Carliane descobriu, né, que ela estava com o nódulo, nós já somos amigas há mais de 20 anos. E eu disse, você não está sozinha, minha amiga, porque além de sua amiga, eu sou voluntária e eu estarei contigo em todos os momentos. Caliana fez 16 sessões de quimioterapia. Agora ela espera a cirurgia e a próxima etapa será a radioterapia. Ela nunca teve medo da doença porque conta com um remédio muito poderoso, a fé. Todo dia quando eu saía para tomar quimioterapia, eu me ajoelhava e dizia, Senhor, que corra nas minhas veias que nem água, que eu não sinta doer, que eu não sinta rejeição nenhuma dessa medicação, porque eu preciso ficar curada. Sentava, furava e botava meus fones de ouvido, ficava ouvindo hino, ouvindo a palavra, que eu passava tão rápido que eu dizia, já terminou? Eles diziam, Ave Maria. A senhora já perguntou. Eu digo, porque para mim foi rápido, mas é porque eu tinha uma fé que eu ia sair de lá logo, até chegar
A última sessão, porque foi a melhor, quando ele disse para mim que aquela dali era a última. Foi um alívio imenso, porque você ter a certeza de que deu certo. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer, mais de 36 mil novos casos da doença devem ser registrados no Maranhão até 2025. Entre os homens, a taxa de incidência do câncer de próstata deve ser de 56,47 a cada 100 mil homens. Já o câncer de mama deve chegar à taxa de 28,7 a cada 100 mil mulheres. Por trás dessas projeções, fatores de risco conhecidos e alguns possíveis de serem evitados, como sedentarismo, comportamento alimentar, tabagismo, poluição e outros. Primeiro de tudo, a gente precisa de mudanças de hábitos de vida. Isso tem muita relação, esse é o alicerce do bem-estar. Então, uma alimentação saudável, a prática de atividade física, evitar o sedentarismo, que é responsável por 30% dos casos de câncer. Então, além disso, evitar a obesidade, que também é um fator de risco muito importante do câncer, e medidas preventivas como vacinação. O HPV, o papiloma vírus humano, ele é responsável por um número grande de casos de câncer, não só no câncer de colo uterino, mas o câncer de vulva e vagina na mulher, o câncer de canal anal, o câncer de boca, laringe, faringe, entre outros. Os exames de mamografia podem ser feitos gratuitamente via SUS. Em São Luís, por exemplo, o serviço está disponível no Hospital do Câncer do Maranhão, Dr. Tarquínio Lopes Filho, além das policlínicas Diamante, da Criança e da Mulher. Só, você tem que prestar muita atenção, porque o mês de outubro está aí, o alerta, o combate, mas a gente tem que ficar permanentemente em atenção. Isso porque é silencioso, né? Então a gente precisa atuar na prevenção, tá? Então, por favor, mulherada, bora correr e buscar aí, estar sempre, né, nesse monitoramento da nossa saúde, que é extremamente importante. Mas olha, por falar em monitoramento, queria chamar a sua atenção para que a gente pudesse discutir um outro assunto. Você tem observado que a gente tem sentido muito mais necessidade de se hidratar? Isso por conta das altas temperaturas, né? Como é que você tem feito por aí? Tem conseguido administrar? Tem muita gente indo parar no hospital, inclusive, por conta disso. Mas olha, sobre esse assunto, queria te chamar agora para que a gente pudesse bater um papo agora com o nutricionista, o Marcos Cordeiro, que vai conversar e dar dicas de como é que a gente pode também se proteger e agir na prevenção para que a gente não precise também desse auxílio médico direto, né? Isso, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Kate, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui para falar sobre isso, né? Sobre a hidratação, eu acho que é a base de tudo, né? A gente nasce, a gente consome a água através do leite materno, né? De preferência até os 6 meses. E aí daí pra frente a gente já começa a oferta de água e não deve parar nunca, né? A gente tem um valor específico para estar consumindo, né? E principalmente, como você falou, esse período está muito quente, né? A gente acaba desidratando. Tá fora do normal, demais, demais. Essa sede excessiva é motivo disso. Então, frequentemente, a gente tem essa sede excessiva porque a temperatura aumenta. E aí, consequentemente, o consumo de água também tem que aumentar. Agora, olha só, a gente está falando sobre essa questão, né, da necessidade, porque o corpo, ele pede, né? Exato. A gente fica com alguns sinais que são muito visíveis. Por exemplo, quando a gente está com a boca muito seca, né? A pele fica muito seca. Isso é sinal, não é, Marcos? Totalmente. Inclusive, Kate, até uma informação importante. Hoje a gente vive um momento de autodiagnóstico, né? Hoje todo mundo tem depressão, tem ansiedade, ou TDAH e algo do tipo. E alguns sintomas da desidratação é irritabilidade, cansaço excessivo, né? Falta de atenção, certo? Então o que acontece? Às vezes uma pessoa se autodiagnostica, né? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas 90% das vezes, Kate, é desidratação. A pessoa passou o dia, consumiu apenas um copo de água. Aí no final do dia está cansado, está sem ânimo, mas minha testosterona está baixa, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê. Pode ser, mas, como eu disse, 90% das vezes é desidratação. Agora, Marcos, eu sei que você aí do outro lado também vai se identificar com o que eu vou dizer aqui. Tem gente que diz assim, ó,
Ah, não, mas eu me acostumei já. Eu já, sabe, já fiz algum tipo de adaptação ali, porque o meu trabalho, de repente, me força a ficar muito tempo, né, em um determinado local. E a pessoa, de verdade, vai passando o dia, não consome nenhum tipo de líquido e, associado a esse tempo que a gente vive hoje, que é diferente, se a gente não pode negar, como é que fica, o que pode causar para o organismo esse direcionamento errado? Pois é. Em relação a isso, esse direcionamento, o que acontece? A pessoa se acostumar, essa fala é um pouco complicada, difícil. Eu me acostumei a consumir pouca água. Sim. Mas quando a gente verifica a vida da pessoa, não profissionalmente, mas pessoal também, a gente verifica o quê? Uma grande irritabilidade com filhos, com o marido, se a pessoa for casada, ou então com a esposa, se for um rapaz. O que está no entorno? Exatamente. Ali, né? E aí, as pessoas ao redor acabam associando aquela pessoa, ela é irritada, aquela pessoa ela é agressiva, aquela pessoa tem consequências do baixo consumo de água. Então, assim, eu trabalho muito, não consumo água, mas frequentemente eu acordo indisposto. Frequentemente eu tenho um desânimo muito grande e acaba associando ao quê? Medicação. Então, às vezes, a gente está evitando o consumo de água, a gente está deixando de consumir água, mas a gente corre para uma medicação. Eu vou me curar com uma medicação. Sendo que ela basicamente acordar e tomar água. Então, aquela máxima que existe que a água, e a gente já ouviu isso, principalmente dos antigos, né? Que a água, ela serve para absolutamente tudo, né? Não é só para hidratar a gente. Basicamente. E assim, ainda vou mais longe. A gente está falando de desidratação leve. Moderada para severa, a gente tem consequências grandes. Por exemplo, tem exemplos clínicos, né, que desidratação severa, a oferta de água ela tem que ser em pouca quantidade, só que em vários momentos. Porque se eu consumir grande quantidade, corre risco de vômitos, enjoos e náuseas. Então, assim, a gente está falando de níveis leves, né? A gente não está falando de níveis críticos. Níveis críticos pode ser uma consequência bem grande. Agora, Marcos, associado, né? A gente está falando de desidratação, a gente está falando de altas temperaturas, mas a gente também está vivendo um momento muito crítico no país, que é com relação às queimadas. O nosso Maranhão, por exemplo, tem 217 municípios, né? E tem pessoas que vivem em regiões que estão sendo bem afetadas, ou seja, né? Essas pessoas elas estão ali diretamente sendo envolvidas na questão da fumaça, na qualidade do ar. Exato. Como é que se comporta ou deve se comportar uma pessoa nessas situações? Então, isso é uma situação muito delicada, muito crítica. Por quê? Porque com essas queimadas, a gente sabe que a gente tem cidades em interiores que não tem oferta necessária de água, né? Então, assim, são pessoas que devem ter o quê? Ter algum local, normalmente que a gente vê, que vão buscar água na casa de alguém, ou tem um local que tem um fornecimento de água e armazenar aquilo. Porque sem a água não se vive. Né? Sim. Então, sem um consumo de água, não tem como a gente manter, principalmente na questão das queimadas, né? Que eleva as temperaturas, fumaça, garganta, por aí a gente vai piorando a qualidade de vida dessas pessoas, né? Agora, se você pudesse dar uma dica aí para quem está em casa, o que fazer durante o dia para se manter, pelo menos ali, às vezes você não consegue chegar no esperado, mas aquilo que a pessoa pode fazer para minimizar esses efeitos? Assim, a melhor dica que eu posso dar, que a gente recebe também, é sempre conseguir medir o nosso consumo de água. Às vezes a gente se engana muito. Às vezes eu vou um momento na geladeira ou então no trabalho e bebo uma grande quantidade de água no momento, né? E aí na minha cabeça aquilo já serviu, só que acaba que não serviu. Porque a gente tem uma necessidade individual, é bom lembrar disso, tá, gente? A gente tem um consumo ideal, médio, ou seja, eu peguei a população total, fiz o cálculo e estou dizendo que cada um tem que consumir pelo menos 2 litros de água. Só que isso é individual, né? Isso é só uma média, mas cada um tem seu consumo individual. Então, que é a melhor dica? Sempre tenha uma garrafinha perto de você. Sempre faça a medição de consumo de água. Seja no trabalho, seja em lazer ou seja em casa. Sempre meça seu consumo de água.
E quanto mais perto, mais próximo, melhor, né? 1000 vezes, 1000 vezes. Aí os diagnósticos, autodiagnósticos vão sumir. Eu tenho TDAH, eu tenho depressão, não. Agora a gente vai começar a acordar com ânimo e a pessoa vai acabar esquecendo que não foi a água. Foi o remédio, foi uma mudança de humor, mas no fim das contas, o remédio foi a água, foi um consumo de água. Só pra gente finalizar, aquela coisa do... Tem muita gente também que consome suco, né? E muitas vezes tem aquele... Passa um pouquinho, né? Um pouco mais docinho. Tem a coisa do refrigerante que às vezes confunde, né? Isso não hidrata, né? É importante que você tome água mesmo, né? Assim... Dizer que não tem água seria uma mentira, né? Então, assim, são algumas oportunidades que a gente pode ajudar o consumo de água. O exemplo que você falou, eu já me acostumei a não beber água. Tudo bem. Mas toma um refrigerante. Se esse é o problema, a gente vai para outra porta. A gente vai para uma fruta com mais líquido, por exemplo, melancias, laranjas, são um ótimo exemplo. São frutas riquíssimas em líquidos, né? Mas da parte do refrigerante, a gente tem um problema que a gente já conhece, né? O excesso de açúcar, excesso de calorias e todos os outros problemas. Mas o ideal mesmo é o consumo de água. A gente manter um consumo de água adequado, a gente ter sempre a nossa garrafinha cheia, né? É a melhor opção que a gente pode ter. E aí evita até preguiça, viu? Exatamente. Marcos, obrigada, viu? Pela Nada, eu que agradeço. Espero que você volte aqui com a gente com outros temas. Com certeza. Olha só, vamos falar sobre um outro assunto agora, que na verdade é uma força-tarefa que tem possibilitado o avanço das cirurgias e também o atendimento em todo o Maranhão. Isso para facilitar, né, o acesso das pessoas à saúde. Quase 30 mil cirurgias foram realizadas de 2023 até o início desse ano. Os corredores dos hospitais e clínicas da Rede Pública Estadual de Saúde estão mais vazios, reflexo da redução nas filas de espera para cirurgias e do aumento na oferta de consultas em todo o Maranhão. Com o apoio do governo federal, foram realizadas 29.305 cirurgias entre março de 2023 e janeiro de 2024. Em parceria com os deputados federais e estaduais, também foram realizados mutirões de cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio. De janeiro de 2022 a junho de 2024, foram 35.703 intervenções feitas pela Rede Estadual de Saúde, a maior parte em Imperatriz e na capital, São Luís. Dona Meire participou do mutirão de cirurgias de catarata e pterígio realizado pela Secretaria de Estado da Saúde. É uma cirurgia bem simples, rápida e bem eficaz, viu? Indolor. Muito bom mesmo. E a equipe médica, o acolhimento aqui é nota 1000, viu? Obrigada a todos vocês, obrigada a toda a equipe. Dona Justina também fez cirurgia oftalmológica depois de passar anos sofrendo com os efeitos da catarata. Muito boa, graças a Deus. Eu estava ruim demais da vista. Estou bem, graças a Deus. As duas estão entre os milhares de pacientes atendidos pelos programas de cirurgia Aqui a Fila Anda e Cuidar dos Olhos, promovidos na Rede Pública Estadual de Saúde. De janeiro a julho deste ano, já foram mais de 290 mil atendimentos. 106 mil pessoas foram beneficiadas somente com as cirurgias oftalmológicas e a entrega de óculos. O paciente chega na unidade, realiza a triagem da enfermagem, realiza a triagem do oftalmologista, em seguida ele é encaminhado para o centro cirúrgico para a realização de uma dessas cirurgias, que é o pterígio ou a catarata. Em seguida, ele adentra no centro cirúrgico em torno de 10 a 15 minutos para a realização dessa cirurgia, o tempo em média da cirurgia, certo? Depois disso, ele é encaminhado com a equipe da enfermagem para dar as orientações e retorno para casa sem nenhuma intercorrência. Também foram realizadas consultas odontológicas para identificação do câncer de boca, além da entrega de próteses. 30 municípios maranhenses foram beneficiados com as iniciativas. Nos atendimentos gerais, incluindo as consultas, foram 16.674 atendimentos. Mais uma ação do Plano Nacional de Redução de Filas em parceria do presidente Lula com o governador Carlos Brandão. Isso faz parte desse compromisso da gente fazer a redução dessas filas de cirurgias aqui no estado do Maranhão. Então, indo para o intervalo, é bem rapidinho, você já sabe, já a gente volta, viu? Mas queria destacar para você que daqui a pouquinho a gente traz o Maranhão liderando o ranking de infrações de motociclistas que pilotam sem habilitação. É mole? E tem ainda um projeto bem bacana que traz o grafite, fazendo aí uma transformação em vários espaços aqui da nossa capital. É um instante só, não sai daí não, que eu volto já já.
De volta com o nosso Revista Maranhão e que bom que você está aí do outro lado, viu? Claro, sempre aqui a gente destaca que você pode, se de repente só chegou agora, observar aí tudo que já foi notícia aqui no nosso Revista Maranhão. Basta você acessar no finalzinho do programa, você vai lá no YouTube, pode pegar o link e aí você já pode também mandar aí para a turma toda, tá? Destacar agora um dado extremamente importante e alarmante, viu? Isso é que o Maranhão está liderando o ranking de infrações por motociclistas que pilotam sem habilitação. E esse número corresponde a pelo menos 70% das ocorrências. Conscientizar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro nas rodovias do Maranhão e nas avenidas da capital. Esse foi o objetivo da Blitz Educativa, realizada pelo Departamento de Trânsito do Maranhão, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual. Durante a ação, agentes do Detran distribuíram materiais educativos sobre comportamentos responsáveis e seguros no trânsito. Falando com os condutores, fazendo uma abordagem, falando sobre a conscientização no trânsito, sobre o que é um trânsito seguro e principalmente plantando uma semente de amor e falando de paz no trânsito. A paz só é possível se cada um fizer a sua parte no trânsito. Conscientizar a população, coibir certos comportamentos inadequados na direção veicular. De maior índice de ocorrência mesmo são os motociclistas, geralmente capacete. Nós temos também com condutores veiculares, cinto também e celulares. Essa professora apoiou a ideia e destacou ainda alternativas para garantir um trânsito mais seguro na capital. Eu acho assim, muito importante campanhas como essa, né, que visam alertar aí a população. Então as crianças aqui sempre no cinto de segurança, sempre atravessando nas faixas pedestres, isso daí é importante. Um ajudando o outro, né? Em busca da vida, né? É o mais importante. Márcio também aprovou a iniciativa. Para ele, essas ações são fundamentais para conscientizar os motoristas sobre a importância de um trânsito mais seguro. É importante, né? É bom que fosse mais constante, tivesse mais para poder mostrar para o pessoal que não anda o cinto, que anda com o celular na mão, dirigindo. Era bom que você fizesse mais isso, né? Esse motociclista ouviu atentamente todas as recomendações sobre segurança, a importância do uso adequado de equipamentos de proteção e a necessidade de respeitar os limites de velocidade. Tem de fazer isso mesmo, né? Para dar orientação para os mototaxistas, né? Os Uber, né? Isso aí é muito importante. Bom, porque é educação, né? Estão educando, certo? E eu estou com minha habilitação ainda já em dias também, com 10 anos aí, para reforçar mais com a educação maior ainda. Para mim, é 10. Viu só, minha gente? Precisa prestar muita atenção, né? Na pilotagem, mas também como é que está a sua moto, como é que está a sua situação, né? A habilitação. É tão importante você estar em dia, sabe por quê? Porque é a sua vida, mas é a vida também de quem está aí pelo trânsito, né? E vale muito a pena a gente conservar. Bom, olha, antes da gente encerrar o programa de hoje, eu queria mostrar para você um projeto muito bacana que tem possibilitado, a partir do grafite, modificar várias arquiteturas, inclusive dando assim uma nova vida a vários espaços antes esquecidos aqui na capital. Já tem um tempo em que estas artes deram vida a paredes, muros e colunas cinzentas. Em São Luís, é possível encontrar grafites que deram nova vida à arquitetura do lugar. Muitos são os responsáveis por isso. Um deles é o Gil Leros, que tem uma variedade de grafites nos mais diversos lugares. Um dos mais conhecidos tem os traços realistas do perfil do mestre Apolônio Melônio, fundador do Boi da Floresta. Este grafite, que está em uma das bases de sustentação da Ponte Bandeira Tribus, na região central da capital maranhense, faz parte de um conjunto de artes feitas no bairro Liberdade e em comunidades vizinhas. O grafite é uma manifestação artística que está dentro da cultura hip hop, certo? É um movimento artístico aí que conseguiu, de fato, executar uma ideia já bem antiga dos muralistas de conseguir tirar as artes plásticas dos espaços fechados, de casas, de coleção, de galerias, para a rua, de fato, e conseguir democratizar o acesso à arte, ou seja, o grafite é algo que é produzido na rua de uma forma a não ter um dono de fato, a não ser o próprio autor.
certo? Ele está na rua e para todo mundo ver se é alto, se é magro, se é preto, se é branco, se é azul, se é criança, se é adulto. Então o grafite ele ele é visto de fato como um movimento que conseguiu romper essa estrutura da arte particularizada e tornou de fato a arte pública. O grafite nos últimos tempos tem mudado de status. Antes, identificado como poluição visual, hoje é reconhecido como uma expressão de arte e recebe, inclusive, incentivo do poder público. É possível ver pinturas nas escadarias do Beco do Silva, no Centro Histórico, no Fórum Desembargador Sarney Costa e em empresas privadas. Um dos mais famosos e procurados fica na Ponta da Areia e que retrata a riqueza cultural do Maranhão. Vendo tantos grafites espalhados pela cidade, fica difícil imaginar que os autores destas artes um dia foram tratados como vândalos. Mas é importante dizer que toda pintura em forma de desenho em paredes e muros é um grafite. E isso vale também para o que é popularmente chamado de pichação. Essa divisão do termo sobre se é arte ou não foi imposta apenas por uma questão estética. O Brasil fez essa distinção. O Brasil tem muito essa vertente de fazer bom e mal, ruim e tal, sempre ficar separando e polarizando as coisas, mas em outros países, o grafite e assinar o nome do artista por aí, descolado de uma pintura colorida, mais elaborada, faz parte da mesma cultura, faz parte da mesma linguagem. Então, assim, no Brasil a gente tem essa coisa da pichação e o grafite é uma outra coisa. Os dois, eles pertencem ao mesmo território e os dois se manifestam com as mesmas intenções de colocar o nome de um jovem periférico dentro de uma cidade, dentro de um universo ali social que ele é invisibilizado, através de assinar o nome dele por toda a cidade e todo mundo vê de forma pública, entendeu? Então a pichação e o grafite, eles têm a mesma natureza. Muita gente rompe, separa e constrói até uma imagem de rivalidade, mas que não existe. Apesar de maior reconhecimento da arte, os grafiteiros ainda não recebem a valorização devida pelo trabalho. Conforme a gente foi atuando na cidade, a gente ganhou um certo reconhecimento, um certo respeito de várias pessoas da parte de gestão pública. E assim eles acabam chamando, olha cara, vamos fazer uma homenagem, vamos fazer um grafite, vamos fazer um mural, que isso tem um apelo. Ah, chama Juleros, chama fulano. Então o pessoal sempre me chama para fazer orçamento, para desenvolver projeto. E na época da pandemia eu escrevi um projeto para homenagear os profissionais da saúde, que era um movimento que já estava acontecendo na Europa, Estados Unidos, na própria China também. E então, a gente disse, vamos trazer para São Luís essa ideia de homenagear os profissionais da saúde, porque de fato a pandemia está aí, de fato quem está atuando, trabalhando incansavelmente são esses profissionais. Então vamos fazer. Aí o pessoal da Secretaria de Saúde abraçou a ideia, chamou para fazer esse mural em homenagem, a gente acabou realizando a escadaria do IPEM na época, que foi em homenagem a esses profissionais. Muito bacana, né? Eu tenho certeza absoluta que você já deve ter visto por aí algum desses trabalhos e a turma está de parabéns. Estou indo embora, viu? Me despedindo de você, desejando que a sua semana seja abençoada, que essa segunda seja transformadora na sua vida e, claro, que durante a semana você possa dar passos cada vez mais positivos aí, rumo àquilo que você tanto está almejando. Combinado? Beijo no coração, fique em paz e logo mais tem mais informações, tá? Até segunda, se Deus quiser. Tchau!